Olá, hoje é segunda-feira, 5 de abril de 2021, um dia depois do domingo de Páscoa, né? Eu quero chamar a sua atenção primeiro para este vídeo que eu vou fazer hoje, um assunto está quente e vamos andar sobre brasas ao comentá-lo, mas antes disso eu queria convidá-lo e insistir, porque tem duas entrevistas magníficas no fim de semana. Primeiro com Paulo Marinho, né, o empresário carioca que emprestou a casa dele para a campanha do Jair Bolsonaro e que rompeu com o Jair. E o Flávio Bolsonaro, de quem ele é suplente no Senado, a entrevista está muito interessante. Agora, a entrevista realmente que eu chamo a sua atenção também, né? Entrevista do Fagner, Raimundo Fagner, a respeito de uma longa carreira, né? 49 anos de carreira, lançada por Elis Regina e Roberto Carlos, que gravaram em 72 o grande sucesso de Fagner, feito em parceria com Belchior, Mucuripe. E agora, Fagner está fazendo um disco só de seresta. Você vai se deliciar com a entrevista. Tenho lido comentários muito elogiosos, né, a respeito dela. Mas o assunto de hoje é uma pessoa muito menos assertiva do que o Paulo Marinho e muito menos genial do que o Fagner. É o ministro do Supremo Tribunal Federal que subiu a essa condição com a benemerência do Jair Bolsonaro, que o usa como uma espécie de instrumento útil dentro do Supremo, né? E esse cidadão acaba de tomar uma decisão em plena Páscoa, absolutamente estúpida e estapafúrdia, como tudo o que ele faz, né? Essa decisão foi de liberar cultos religiosos, missas e outros cultos, durante o momento mais grave da pandemia. O Brasil é o pária maior do mundo em matéria de pandemia de Covid, e vem esse cidadão e, para atender a interesses dos mercadores da religião, né, usa o expediente de atender a uma ação pedida por uma tal, vou até ler o nome de tão insignificante que né, é uma tal Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, que evidentemente não está na Constituição entre aquelas entidades que possam se dirigir ao Supremo para pedir qualquer ação de inconstitucionalidade. Está lá tudo relacionado, não vou repetir aqui. Agora, ela não está. Ela não está porque ela é absolutamente insignificante. E ele teve a cara de pau até de reconhecer isso e dar o ganho de causa para ela, provocando, por exemplo, uma aglomeração absurda na igreja daquele cowboy que se diz pastor lá, o Valdemiro Santiago, e depois pode até dizer assim, mas eu disse para manter distanciamento. Mas é uma gracinha. Enche de condicionantes que sabe que não serão seguidos, né? Ao mesmo tempo em que ele recebia essa ação, o ministro Gilmar Mendes, seu colega no Supremo, recebeu outra, né, do PSD, e os partidos políticos estão autorizados a fazer isso, né, e tomou a decisão exatamente ao contrário, proibindo quaisquer seitas, quaisquer cultos durante o momento grave da pandemia que estamos vivendo, e seguindo a decisão do próprio Supremo, por unanimidade, tomada em abril do ano passado e repetida em março deste ano, de que restrições desse tipo podem e devem ser tomadas por prefeitos e por governadores. O Cássio Conká só conhece uma lei, é a lei que sai da fábrica de impropérios da laringe do capitão sem noção, seu patrão, Jair Bolsonaro. E como interessa ao Jair Bolsonaro nutrir
esse tipo de grupo aí, né, ele vai atrás correndo. Então eu estou, inclusive, para publicar a qualquer momento no meu blog do Neumann, no portal do Estadão, um artigo a respeito disso, lembrando o seguinte: não tem nada a ver com liberdade religiosa. O título do artigo, inclusive, é esse: é o direito profano a cobrar dízimo na pandemia. É só isso. As pessoas não precisam ir para igrejas para se comunicar com Deus, as pessoas podem fazer isso em casa, elas estão autorizadas por um preceito bíblico, que é o que está nos Provérbios, no Velho Testamento. Os Provérbios é meu livro favorito, né? Desde que eu ainda estava na minha infância em Uiraúna, eu já lia a Bíblia e lia os Provérbios até hoje. E sempre ouvi aquela história que Deus está em todo lugar. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está aqui conosco neste momento. E o que o provérbio diz, e que eu também aprendi a estudar no Instituto Redentorista Santos Anjos, em Campina Grande, é que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Né? É isso aí. E o Cássio Nunes acha que que para orar alguém precisa ir para a igreja. Ele se diz católico, esses tais juristas que pediram isso se dizem evangélicos, mas eles não tomam conhecimento nem da Constituição, nem da Bíblia, nem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vamos chegar ainda na Bíblia, mas por enquanto eu quero aqui citar a decisão com a qual o Gilmar Mendes convocou para o Luiz Fux marcar uma reunião de plenário para decidir qual é a decisão que vale, se a dele ou se a do Cássio, que tem todas as chances de ser derrotado, porque nada é legal na medida que ele tomou. Né? O Gilmar escreveu o seguinte: em um cenário tão devastador, é patente reconhecer que as medidas de restrição à realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização da proteção da vida e do sistema de saúde. O relator dessas providências que autorizam os estados e municípios a tomarem restrições é o atual decano do Supremo. E ele não se furtou em dar uma opinião sobre a decisão do Cássio Conká Nunes Marques. Ele disse: pobre judiciário, o novato, pelo visto, tem expertise no tema. Pobre Supremo, pobre judiciário. E atendeu a Associação de Juristas Evangélicos, que completamente... Onde vamos parar? Tempos estranhos, disse o ministro Marco Aurélio. Bom, essa polêmica liminar de Nunes Marques inaugurou uma corrida ao Supremo com pedidos do Partido Cidadania e do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, intimado por Cássio a cumprir já a decisão. Primeiro o Calil disse que não ia cumprir. Depois entrou em cena o presidente da Frente dos Prefeitos, o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que se comportou ali como conselheiro a Cássio dos pobres, de espírito, né? E disse: olha, a decisão de justiça é para se cumprir. Eu nunca ouvi essa, né? Eu ouço desde menino, quando meu pai dizia isso. Bom, o Alexandre Calil recuou, mas o Alexandre Calil está saindo como grande herói político, porque teve coragem de assumir uma posição impopular e de enfrentar esse tipo de shopping centers da fé, de pessoas que ganham fortunas, ficam milionárias, cobrando dízimos na igreja. Então, o fechamento dos templos lhes causa um grande prejuízo. Há um indício, né, de que essa decisão vai ser tomada pelo plenário do Supremo depois de amanhã, quarta-feira, 7 de abril.
Vocês sabem que 7 de abril foi o dia em que o imperador Pedro I do Brasil abdicou do seu cargo em favor do filho Dom Pedro de Alcântara, que tinha na época 5 anos e que seria depois, ao longo de quase toda a vida, até ser derrubado pelos militares num golpe militar da República, o imperador do Brasil. E ele, o Dom Pedro, nomeou como tutor do filho de 5 anos o grande brasileiro José Bonifácio de Andrade Silva, que não demorou muito tempo e logo caiu também em desgraça. Eu quero, a respeito dessa coisa de você proteger o profano direito de cobrar dízimo dos fiéis, lembrar a todos eles, lembrar ao católico Cássio e aos evangélicos juristas, o evangelista João a quem se atribui a autoria do Apocalipse, escreveu no segundo capítulo do seu evangelho, a partir do versículo 13, o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Esse último versículo, o versículo 16, então, do 13 ao 16, eu li todo esse episódio para também lembrar a você que hoje eu comentei na Rádio Eldorado uma notícia que foi dada com destaque na edição do Estadão de hoje, na edição impressa do Estadão de hoje, segundo a qual as igrejas, que foram beneficiadas com perdão de dívidas concedido sob a bênção do presidente Bolsonaro, acumulam quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 900 milhões de reais, em débitos inscritos na dívida ativa da União. O Estadão Broadcast teve acesso a uma planilha que detalha os tributos devidos pelas instituições religiosas. Algumas delas deixaram de pagar à União, até mesmo a contribuição previdenciária. Aquilo que eu já falei a respeito do ministro da Saúde novo aí, que numa clínica, é acusado pela Justiça Trabalhista de numa clínica cardiológica em João Pessoa, na Paraíba, capital do estado onde eu nasci e ele também, ele recolhia o dinheiro dos funcionários para a Previdência, mas não depositava na Previdência. Quando o funcionário se aposenta, não tem dinheiro para receber na Previdência. Isso é um crime hediondo, né? Um crime mais do que hediondo. Pois muitas igrejas, muitas seitas são acusadas disso na Receita Federal. Além dessa questão das igrejas, eu queria abordar também a questão da cloroquina. A notícia principal que está na edição virtual do jornal O Globo, diz que as notificações por efeitos adversos decorrentes do uso de medicamentos do chamado kit Covid, como cloroquina e hidroxicloroquina, em 2020, dispararam na comparação com o ano anterior. Ao menos 9 mortes foram notificadas, todas após março de 2020, depois do início da epidemia de Covid-19 no país. No caso da cloroquina, medicamento recomendado pelo presidente Jair Bolsonaro, o aumento das notificações por efeitos adversos foi de 558%. Não há dados sobre a morte de emas alojadas no jardim do Palácio da Alvorada. Eu estou fazendo essa referência ao fato dele ter tentado vender uma caixa de cloroquina para aquelas emas que estavam fotografadas ao seu lado. Outra notícia dada nos jornais hoje, dada no caso pelo UOL, pela Folha, é que a fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia de 2020. Eles estão entre os 116 milhões e 800 mil pessoas que conviveram com algum grau de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano, o que corresponde a 55,2% dos domicílios. Segundo dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Funcional. É isso aí. O capetão sem noção é um fofoqueiro, ele não faz nada, ele não trabalha, é um mandrião, como diz o Marco Antônio Villa.
Mas aquele Gilberto Amado, que tem uma coluna na época, escreveu que os auxiliares dele lá no Palácio, diz que ele faz a manhã inteira fazendo fofoca. É um fofoqueiro insuperável, né? Agora é também um azarado insuperável. Depois da Ford, que fechou sua fábrica no Brasil, dele, sob a regência dele, agora foi a LG, que fechou a sua fábrica de celulares em Taubaté. A LG fechou celulares no mundo inteiro, mas no meio delas está a fábrica de Taubaté, que também foi fechada. E para encerrar aqui, eu quero aqui uma lágrima para o meu amigo. Não diria que fosse um grande amigo, mas era uma pessoa com quem eu convivia bem, muito bem-humorado, briguei muito com ele, mas que tinha, segundo muitos críticos, a voz de ouro do Brasil, Agnaldo Timóteo, que aos 84 anos de idade morreu vitimado por consequências da Covid-19, que segundo o Bolsonaro era uma gripezinha. Uma gripezinha matou Agnaldo Timóteo, calou a voz mais linda do cancioneiro popular brasileiro. E eu insisto aqui com você, você precisa ver. Se você gostou desse vídeo, dá um like, né? Compartilha nas redes sociais, avisa os amigos. E vai ver as entrevistas do Paulo Marinho, no Neumann Entrevista, e do Raimundo Fagner, no Dois Dedos de Prosa. Direto ao assunto, em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.